ilícita a estratégia. Vamos aqui traduzir. PT, o governo Lula, negocia cargos. Eu vou traduzir. O PT está comprando os senadores com seu dinheiro. É isso. Simples assim. A gente põe isso hoje com a maior naturalidade. Estampam-se as manchetes de jornais com o governo negocia. O governo não negocia nada. Você não negocia ilícito. Já viu negociar o dinheiro dos outros? Eu vou negociar aqui o seu carro e ficar com o dinheiro. Já viu alguém negociar isso? Não existe essa negociação. Isso é roubo. Eu roubo o seu carro e depois eu vendo. Agora, eu não consigo negociar o seu carro sem afanar, sem surrupiar o seu carro antes. Então o governo está pegando o seu dinheiro, o meu dinheiro, o nosso dinheiro, enfiando no bolso dos senadores para comprar a vaga do Messias no STF. As vagas dos ministros do STF são compradas pelo governo Lula, pô. É isso que tem que ser dito. Vamos falar aqui a linguagem clara. O PT está comprando a vaga do Messias no STF com o meu dinheiro, pô. E pior, a gente tem aqui no dia 29, é isso que vai ser a sabatina do momento, que não serve para nada, podia nem ter. Mas está comprando a vaga? Isso daí não faz sentido. Vai ser sabatina de quê? Já está com o recibo lá, o cara já está nomeado. Não precisa de sabatina nenhuma. Mas ainda assim, a sabatina vai ser no dia 29, salvo engano, no dia 30, tem a análise do PL da dosimetria. No veto. Joguinho combinado, infelizmente. Então eles vão, num dia, afagar a esquerda com a aprovação do Messias, o Senado. No dia seguinte vão afagar a direita com a aprovação ou com a rejeição do veto da PL da dosimetria. E assim, com isso, tirando o veto do Lula, do PL da dosimetria, a gente fica, oba, o PL da dosimetria agora vai pra frente, e esquece que a vaga do Messias foi comprada no dia anterior, dentro do Senado. Pô, é brincadeira. Receba aí em nome de Jesus. Se olharem o histórico da farsa da trama golpista, nós vemos que a Carmen Lúcia ela estava bem fechada com o Alexandre de Moraes, com o Toffoli, com o Gilmar. Ela era do grupo do Gilmar, e o grupo do Gilmar é Flávio Dino, Toffoli e Alexandre de Moraes. Volto a dizer, se não fosse esse Supremo Tribunal Federal, não haveria o combate à corrupção no Brasil. Puta que pariu. O Toffoli um pouquinho menos. O grupo, o núcleo duro mesmo, é Flávio Dino e Moraes. O que aconteceu? O que chega de informação de bastidores? Que a Carmen Lúcia, com esses escândalos do Master, ela começa a se descolar desse grupo do Gilmar. Então a Carmen Lúcia já não está mais fazendo parte desse grupo Moraes, Gilmar Mendes. Essa é a verdade. E veja que a Carmen Lúcia, ela sai do TSE um dia depois que ela é criticada por Gilmar Mendes. Gilmar Mendes dá uma alfinetada na Carmen Lúcia dizendo que o TSE está muito lento. Estou sentindo uma treta! Falar a ligação que vai acontecer. O Lula vai pegar o telefone e vai articular para liberar o Bolsonaro. Por quê? Porque é mais fácil do Lula ganhar do Jair Bolsonaro do que do Flávio. Vai não. Isso eu posso apostar com você. O Eduardo Bolsonaro não falou com a boca dele que queria que soltasse o Lula para disputar o pai dele da eleição? Isso foi um erro, inclusive, de leitura. Esse foi o erro, não foi? Erro de leitura. Só que o erro vai repetir. Depois você grava o dia que eu tô falando. Você tá fazendo a previsão. Não, você me cobra se não acontecer. O que acontece? É informação ou é percepção? Deixa eu ver. É só uma mentalização da frequência aqui. Tá bom. A minha mentalização é diferente da sua. Tá bom. Então deixa eu te contar. Eu tô te contando por que não tem uma posição clara. Porque é precipitado pro partido do tamanho desse virar e tomar uma posição antes do vamos ver. Então assim, o Flávio já teve um apoio. Mas o Augusto Cury é meu amigo, saiu lá pelo Avante. Isso, pelo Avante. Ele é um cara que pode contar comigo, você não tá entendendo, irmão. Eu não estou aqui nesse negócio político pra querer, eu quero isso pra mim, eu quero é pro Brasil. Só um minutinho. Deixe seu like, compartilhe, comente. Isso ajuda muito o canal. Um abraço e vamos continuar pro vídeo. Porque agora nós temos a seguinte situação. O Palácio do Planalto, o presidente Lula, o Rui Costa, dizem que a culpa é do Campos Neto. O Galípolo, presidente do Banco Central, indicado pelo presidente Lula, diz que não há culpa. Inclusive o Fabiano Contarato, que é o presidente da CPI, pergunta, mas não houve uma tentativa do Campos Neto de impedir a liquidação do Master ainda lá em 2024? E o Galípolo disse, não existiu isso. E aí é uma irritação dentro do Palácio, porque há uma estratégia do governo para empurrar o caso Master para o Campos Neto. E tal, o Galípolo dizendo que o Campos Neto não tem nada a ver com isso. O que poderia esclarecer, afinal de contas, de quem é a responsabilidade? Esse tipo de informação que a gente pediu, via Lei de Acesso à Informação, pelo blog, ao Banco Central. Queremos ver os votos para saber quais são as razões. E aí o Banco Central disse, não, os votos vocês não vão ver, vocês vão ver os extratos do voto. Aí forneceram o extrato do voto. O extrato do voto que vetou diz que o Vocaro não tinha comprovado capacidade financeira e nem a origem dos recursos para assumir o Master. Veja, em fevereiro de 2019. Em outubro de 2019, o Banco Central autoriza, nos dois casos foi por unanimidade na diretoria, e autoriza dizendo, ok, cumpre os requisitos.
Mas espera aí, não é uma dúvida lógica? O que aconteceu em 6 meses? Se lá atrás ele não tinha recursos, não tinha comprovação da origem, em outubro ele simplesmente atendeu a todos os requisitos. Eu recorri ao pedido de lei de acesso à informação. E o Banco Central responde que essas são informações estratégicas e que isso poderia afetar a concorrência, gerar uma desvantagem competitiva. Mas nós estamos falando de um banco que foi liquidado por fraude financeira. E que não existe mais, não tem competição nenhuma. Não existe mais. Os próximos liquidados, então. Exatamente, os próximos liquidados podem ficar afetados. E aí eu fui perguntar para especialistas em direito público, em acesso à informação, sobre o que diz a lei da informação exatamente sobre isso. E o que eu fui informada pelo pessoal da FIC sabendo é que a lei de acesso à informação, claro, você não pode quebrar sigilo à toa, mas se você tem um caso de interesse público, em que pode haver inclusive agentes públicos envolvidos em malfeito, que levou ao crescimento de uma fraude financeira, a gente sabe que tem os 2 ex-chefes do Banco Central que receberam dinheiro do Vocário, está provado. Então poderia haver uma abertura desse sigilo para que a gente entendesse o que foi que o Vocário apresentou de recurso que fez com que o Banco Central autorizasse, falasse, tudo bem, você tem o dinheiro, você conseguiu comprovar a origem de recursos, mande... Veja, nós não estamos dizendo o que foi, só que a gente quer esclarecer. E em tempo, perguntei também para o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e não tive resposta. Então virou um grande mistério. Pode ser que seja uma informação trivial, não sabemos. Mas enquanto se decreta esse sigilo, a gente vai continuar não sabendo. E isso vai virar foco de briga política e de narrativa. O Lula falando uma coisa, o presidente do Banco Central dele dizendo outra, desmentindo ele ao vivo e a cores na TV Senado. O Lula foi tipo um papa pra gente, um presidente papa, porque toda obra que tinha ele levava um texto. Eu fico com qual cara, Lula? Eu queria saber de você o seguinte, essa história do Banco Master ela é engraçada, pelo menos na minha vida, ela nunca foi uma surpresa algumas coisas, né? Quem acompanha o mercado financeiro já desconfiava de muita coisa há muito tempo, sempre se soube que tinha uma coisa errada, sempre se soube da história dos precatórios, pré-precatórios, ativos imobilizados. Eu não sei em que momento, eu queria saber em que momento que isso caiu no seu colo. A quantidade de coisa que você já sabe, mas a gente não sabe. Porque a quantidade de fonte que você tem e a quantidade de perna que você está cobrindo me deixa a impressão, como espectador, de que tem muita coisa que você já sabe, mas não disse, ou porque não consegue provar, comprovar, ou checar, ou porque talvez também seja bom a gente ir vendo aos poucos, porque só o que você já divulgou já é difícil de acompanhar. Então, queria saber essas 2 coisas de você. Se tiver alguma coisa, eu vou te falar aqui. Aqui é o lugar certo para revelações. Vamos dar furos aqui, né? Claro. Então, começando pelo começo, eu já tinha ouvido falar do Daniel Vocário muito tempo antes da liquidação, e na verdade eu faço matéria sobre o Master já desde julho de 2024 ou antes, tá? Eu fiz algumas matérias antes disso, mas a principal foi em julho de 2024. Teve a festa de 15 anos que ele deu para a filha com 8 DJs, dançarinos de circo, não sei quantas atrações e tal, que chamou atenção. O Alok tocou nessa festa. Ele já vinha chamando atenção pelos gastos exagerados, e ali por 2024 mesmo, começaram a me falar, você tem que olhar esses precatórios, o balanço, mas ali a gente estava muito envolvido, eu tenho no blog 2 repórteres, e a gente estava muito envolvido na cobertura da trama golpista, do julgamento. 2023 foi um ano muito dominado por essa questão. Então, eu ouvia falar, mas assim, tipo, ficava na minha lista de pautas, aquela pauta onde eu nunca ia conseguir atacar nada, fazer nada. Recebia dica, recebia zap, recebia muita informação sobre ele, ele estava no meu radar, mas era difícil parar, até porque vocês estão vendo, né? Demorou para descobrir a fraude. Quer responder? Bom, eu vou responder parte da pergunta. Eu diria que tanto Alexandre de Moraes quanto Dias Toffoli estão envolvidos no mesmo problema, cometeram atos criminosos, só que cada um a uma maneira. Penso que os demais ministros devem estar extremamente indignados com Alexandre de Moraes, já que ele foi um negociador muito mais hábil, né? Conseguiu, né, um valor muito mais expressivo, às vezes dezenas de vezes superior ao dos seus colegas, e é uma corte que hoje não tem moral nenhuma para julgar nada. Eu não vejo Alexandre de Moraes, Toffoli, com moral nenhuma para dar nenhuma decisão. São pessoas que estão ali ocupando o cargo, ocupando o seu tempo com interesse pessoal e não a serviço do Brasil. Não são servidores públicos, de forma alguma. E fui, inclusive, intimado a semana passada, intimidado pelo ministro Gilmar Mendes, porque no passado a Corte julgou questões de Minas Gerais da forma mais republicana e transparente. Conversei com vários ministros, inclusive ele. E agora, pelo que eu entendi, ele mandou uma conta, como eu tratei o assunto de Minas, seja submisso a mim. Parece que o pensamento ali na Suprema Corte é essa. Se eu decidir alguma coisa, e decidiu corretamente. Então nós temos de mudar essa forma do judiciário brasileiro pensar. Eles acham que se julgaram alguma coisa, alguém que teve uma decisão favorável,
tem dívida eterna. Não é desse jeito, não. A justiça é cega. Deveria julgar sem olhar nome, sem olhar CPF, sem nada. Deveria julgar o mérito. Não é assim que funciona. Precisamos mudar e o Partido Novo vai agir nesse sentido. Nós estamos aqui atentos. Só complementar essa Eu queria até perguntar, você sabe o que é um EIA-RIMA? Se você sabe o que é um processo de licenciamento ambiental, você sabe o que significa um EIA-RIMA? Você sabe o que significa o processo de licenciamento ambiental? O que é um EIA-RIMA, Jones Manuel? Gente, como vocês percebem, o deputado ele está fugindo do assunto. Ele está puxando um debate sobre licenciamento ambiental, que tem uma pergunta para fazer para você sobre isso, sobre uma votação sua, que é pró-desmatamento, mas a pergunta que eu fiz foi muito objetiva. Você que não respondeu a minha pergunta. Se você acha razoável, no EIA-RIMA, depois do estudo, você gastar dos 10% que você gasta com compensação ambiental, né, 80% desse dinheiro não vai para o meio ambiente. Você sabe o que significa você relatar um projeto maior na Câmara dos Deputados, que depois vai superar a legislação que foi aprovada anteriormente, porque o posterior prevalece sobre o anterior? Eu queria saber se você entende essas premissas básicas para saber se a gente consegue debater. Porque se você não sabe o que é um EIA-RIMA, como é que eu vou debater com você? E o EIA-RIMA, nada. Ah, entendi. Não deu tempo de responder. Primeira pergunta aqui. Beleza. Ô Brasil, meu Brasil brasileiro, meu Brasil brasileiro, Brasil, 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 Brasil. Que diabo? Que coisa do Satanás?